Normalmente, quando perguntam para as pessoas qual é a sua religião, você diz: eu sou cristão. A palavra cristão, ela aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. E a primeira vez, inclusive, que a palavra cristão foi usada, ela nem foi usada em um sentido bom, mas foi um sentido pejorativo. Em Atos capítulo 11, era uma maneira de chamar os nossos irmãos do passado de pequenos cristos, cristos pequenininhos, sem expressão. Com o passar dos anos, essa palavra vai sendo incorporada ao vocabulário bíblico. Em Atos 26, ela aparece de novo, quando o rei Agripa olhou para o apóstolo Paulo, desdenhando dele, e falou assim: Paulo, por pouco você me persuade a me tornar cristão. E ela aparece de novo em 1 Pedro capítulo 4, no contexto de sofrimento, quando o apóstolo Pedro nos diz: mas se você sofrer como cristão, então você se alegre no Senhor por isso. A palavra cristão, ela não é a palavra mais utilizada para falar da nossa identidade em Cristo. A palavra mais largamente usada para falar de você na Bíblia é discípulo. Essa é a palavra mais usada na Bíblia. E a palavra discípulo, ela tem um tom mais forte do que a palavra cristão. A palavra discípulo, ela traz a ideia de um relacionamento entre professor e aluno, entre mestre e discípulo. Para a gente hoje é um pouco estranho, mas na antiguidade, as famílias de posses, elas pagavam um mestre, um professor, para ficar 24 horas por dia na companhia de um jovem, de um aprendiz. E esse professor, esse mestre, iria disciplinar, aí a palavra discípulo, aquele jovem, não só no sentido de ensinar para ele as ciências, matemática e etc., mas ensinar para ele caráter, ensinar a ele vida. Era inclusive confrontá-lo nos seus erros. Então, a palavra discípulo, eu creio que ela descreve melhor a nossa identidade em Cristo, porque nós cremos que o Senhor Jesus Cristo está conosco em todos os momentos. Jesus Cristo é o guia que está com a gente em todos os dias da nossa vida. E Ele está não somente nos ensinando, mas Ele também está nos disciplinando. Ele está tanto nos treinando, como também Ele está nos corrigindo, dizendo aquilo que nós precisamos abandonar e o tipo de caráter que precisamos cultivar. Então a palavra discípulo, ela cabe muito bem para nós. Mas qual é o objetivo da vida de um discípulo? Todo discípulo quer ser igual ao mestre. Ele quer se tornar como seu mestre. E é sobre isso que eu quero falar hoje de manhã. Eu quero falar sobre semelhança com Cristo. E eu vou procurar demonstrar para você nas Escrituras que Deus salvou você para você ser igual a Jesus. Deus salvou você para imprimir a imagem de Cristo no seu rosto, mas também lhe deu o Espírito Santo para que cada atividade que você realize, cada pensamento que você tem, cada reação que você tem diante dos problemas ou dos desafios da vida, ou das tentações da sua existência, todas elas sejam as mesmas que Jesus Cristo teria caso estivesse no seu lugar. Então eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia. E vamos começar com uma passagem que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 29. E de imediato eu quero te dizer que esse versículo, para muita gente, é um versículo que engasga na hora de você se alimentar dele, sabe? Tem certas verdades bíblicas, irmãos, que é como aquela alimentaçãozinha
prazerosa, que você come ela, mas tem algumas que você precisa mastigar. E quando você engole, ainda parece que dói um pouquinho na garganta, você tem que tomar um pouquinho de água para ajudar a descer. Romanos 8, 29 é uma dessas passagens. Mas vamos lá. Romanos 8, 29 nos diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto diz que aqueles que Deus conheceu, e eu vou já explicar o que eu quero dizer com essa palavra conheceu, diz que ele predestinou. E essa palavrinha predestinação é uma palavrinha que tem sido objeto de muita controvérsia nos nossos dias, mas não é apenas dos nossos dias, isso já vem de muitos anos. Desde o século IV depois de Cristo já debatiam-se entre os cristãos o que significa predestinação. Alguns creem nessa doutrina, mas colocam essa doutrina assim, meio que num quarto escuro, pouco visitado. Aquele quarto escuro onde você esconde ali algumas coisas, porque de fato essa doutrina confronta muito dos nossos valores, e essa doutrina ela acaba questionando inclusive a imagem que muitos de nós temos a respeito de Deus. Outros negam completamente que ela existe, mas se você lê a Bíblia dentro de uma leitura simples e honesta, você vai ver que a palavra de Deus fala muito de predestinação. A Bíblia fala, Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 11, Atos 13, 48, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, nós temos uma infinidade de versículos bíblicos em contextos diferentes que fala que Deus escolheu pessoas para salvar. E que essa escolha que Deus fez, não foi realizada hoje, ela foi realizada no passado, ela foi realizada na eternidade. E aqui nós chegamos justamente nessa expressão, quando o apóstolo diz assim: e aos que de antemão conheceu, este também os predestinou. O que significa essa palavra conheceu? Alguns, para tentar suavizar um pouco essa doutrina, que de fato é uma doutrina dura, alguns para suavizar dizem mais ou menos o seguinte, a palavra conheceu significa que lá na eternidade passada, Deus consultou os livros da história de cada pessoa, e ele observou que tinha algumas pessoas que, caso ouvissem o evangelho, essas pessoas iriam crer. Então o que Deus fez? Não, já que essa pessoa é uma pessoa que tem aquela tendência a se dobrar, a crer, a ser perdoado e ser salvo, eu vou eleger essas pessoas. Então alguns querem dizer que a palavra conhecer significa isso. Deus viu de antemão no passado algumas pessoas que eram abertas, que tinham um coração pronto, e Deus diz: eu vou lá e escrevo o seu nome no livro da vida. Só que tem um problema você crer desse jeito. Porque no próprio livro de Romanos, agora no capítulo 9, quando Paulo está falando da eleição de Esaú e de Jacó, veja só o que ele diz. Versículo 11 do capítulo 9, diz assim: e ainda não eram os gêmeos, falando aqui de Esaú e de Jacó, você vai ver pelo contexto que são eles, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então vocês estão vendo que a palavra conheceu, ela não pode ser interpretada assim. Então Deus consultou lá na eternidade passada os arquivos lá do reino dos céus, e viu que tinha certas pessoas que eram abertas a receber o evangelho, então eu vou lá e escrevo o nome dessas pessoas no livro da vida. O texto diz que os gêmeos não eram nascidos, que os gêmeos ainda não tinham praticado o bem ou o mal. O texto diz: eu escolhi a Jacó e eu aborreci. Você vai ver que algumas versões inclusive usam a palavra odiei.
o seu irmão Esaú. Então, como eu disse, irmãos, essa doutrina é uma doutrina dura, é uma doutrina que você precisa mastigar e depois engolir com bastante calma, mas a gente não pode negar que o ensino dela está na Bíblia. Qualquer pessoa que quer fazer uma leitura da Bíblia honesta vai se deparar com isso. E a pergunta que fica na nossa mente é: mas é justo Deus fazer isso? É justo Deus escolher um grupo de pessoas e Deus ignorar completamente outras pessoas? E aí Paulo, sabendo que qualquer leitor faria essa pergunta, ele responde dessa questão. No versículo 20, ele dá a primeira resposta. Do capítulo 9, eu estou no capítulo 9. A primeira pergunta que ele diz é essa: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então a primeira resposta que Deus dá para todos nós, inclusive a mim, que faz essa pergunta: é justo. É justo Deus fazer isso. É justo Deus querer salvar pessoas. Deus, antes que as pessoas fizessem qualquer coisa certa ou errada, Deus escolher alguns e ignorar completamente outros. É justo. Deus já se antecipa na resposta. Quem é você para discutir com Deus? Quem é você para discutir com o dono do universo? Você pode compreender a mente do Senhor? Você lembra daquelas perguntas que Deus fez a Jó? Jó, onde é que você estava quando eu criei? Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos? Você sabe como é que o universo funciona? Quem somos nós, irmãos, para discutir com o Senhor? Uma coisa que muita gente não quer, demora a engolir, é o que o apóstolo Paulo diz no verso 22. Ele diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão. Então o apóstolo Paulo está falando, irmãos, que com respeito ao trato da humanidade, Deus tem duas propostas. Deus, para algumas pessoas, Ele quer mostrar a sua ira, e para outras pessoas Ele quer mostrar a sua misericórdia. Quando Deus planejou a redenção, o seu trato com o ser humano que caiu em pecado, Deus planejou executar a sua justiça dessa maneira. Para algumas pessoas, Ele estende a sua mão de misericórdia e salva. E para outras pessoas, Ele simplesmente aplica a sua justiça, que é santa, perfeita, verdadeira. Uma justiça tal em que todos aqueles que serão um dia condenados entenderão que serão condenados não porque Deus não quis salvá-los, mas eles serão condenados pelos seus próprios pecados. Todos entenderão isso. A Bíblia diz que cada um será julgado segundo as suas obras. Para alguns Deus quer mostrar a sua ira, para outros Deus quer mostrar a sua misericórdia. E o que nós fazemos diante disso? Nós nos prostramos, nós nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, Tu és Deus, Senhor, Tu és o dono, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o dono do universo, e o Senhor tem o direito de agir com as suas criaturas do jeito que o Senhor quiser, e a gente só pode se prostrar e dizer: louvado seja Deus. De tal maneira, irmãos, que no dia em que Deus for julgar esse mundo, Deus vai ser glorificado de duas formas. Deus vai ser glorificado primeiro por meio dos remidos. Os remidos vão louvar a Deus por sua misericórdia. Os remidos vão louvar a Deus porque Cristo foi enviado para ser o nosso substituto. Mas aqueles que serão condenados, a condenação deles também será objeto de louvor, tanto dos remidos como dos anjos. Os anjos vão glorificar a Deus dizendo assim: Senhor, o Senhor é justo. O Senhor mesmo disse na Tua palavra que o salário do pecado é a morte.
O Senhor mesmo disse na tua palavra que a alma que pecar, esta morrerá. E o Senhor de fato cumpre a sua palavra. E Deus, irmãos, no trato com o ser humano, Ele quis agir dessas duas formas. Ele mostra a sua justiça e misericórdia, mas Ele também mostra a sua justiça e a sua ira. Mas o que eu quero chamar a sua atenção de fato no verso, é essa segunda expressão que nós temos no versículo 29, da carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por que Deus escolheu você antes da fundação do mundo? Por que Deus escreveu o seu nome no livro da vida, como diz Apocalipse? Por que Deus um dia enviou seu Filho para morrer pelos seus pecados, e um dia enviou o Espírito Santo para chamar você para o Evangelho? Ele diz: você foi chamado, você foi predestinado para ser conforme a imagem do Filho. Lembre-se disso, irmãos. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso está lá em Gênesis 1:26. Só que quando o ser humano pecou contra o Senhor, essa imagem que ele tinha de Deus, ela foi distorcida. Essa imagem, ela foi completamente comprometida. Você ainda pode olhar para um ser humano hoje e ver alguns traços dessa imagem de Deus, mas essa imagem de Deus, ela foi completamente comprometida. E o que Deus faz através do Evangelho? Deus, através do Evangelho, nos chama, perdoa os nossos pecados, e Ele forma no nosso rosto aquela imagem primordial que o nosso pai Adão tinha, imagem e semelhança de Deus. Deus forma Cristo em nós. Então lembre-se disso, porque Deus te salvou. Deus te salvou para formar Cristo em você. Deus salvou para que Cristo seja estampado no seu rosto. Deus salvou você para que essa imagem do ser humano caído, em pecado, distante de Deus, egoísta em si mesmo, centrado nos seus desejos, essa imagem dê lugar a uma nova imagem, a imagem de Jesus, a imagem do nosso Salvador, a imagem do Deus verdadeiro. Então isso a gente poderia dizer que Deus fez no passado. Deus te predestinou lá no passado, para que você fosse a imagem de Cristo. Mas você vai ver que essa mesma ideia é repetida no presente. E aqui eu quero ir para 2 Coríntios com vocês. Vamos até lá. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler o verso 13, só para você entender do que é que o apóstolo está falando. Ele diz: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terra, não atentassem na terminação do que se desvanecia. O pano de fundo dessa passagem é justamente a subida de Moisés ao monte. Vocês lembram que Moisés foi ao monte, ele ficou lá com o Senhor 40 dias e 40 noites. E o texto sagrado nos fala que quando ele desceu, o seu rosto estava brilhando. Algo da glória de Deus estava estampado na sua face. Os israelitas ficaram com muito medo. E o que eles pediram a Moisés? Moisés, coloca um véu no seu rosto, para que esse brilho não fique tão assustador para a gente. Então Paulo, ele tem esse pano de fundo. E ele vai falar que todas aquelas pessoas que não se converteram, ele tem especialmente aqui os judeus em mente, eles também têm um véu. Esse véu impede que eles vejam a glória de Deus. Só que aí quando ele chega no versículo 17, ele fala o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tem muita gente que pega esse versículo aqui para falar do culto.
Onde o Espírito de Deus está, tem liberdade. Então pode dançar, pode pular, pode virar cambalhota, pode fazer o que for. Lembra que o que ele está falando aqui não tem nada a ver com isso. É uma aplicação completamente equivocada do versículo. Ele está falando que essa liberdade é justamente essa liberdade de tirar o véu. Essa liberdade em que os seus olhos estão embotados por causa do seu pecado, mas o Espírito Santo tira o seu véu e agora você pode contemplar Cristo em suas belezas e perfeições. É o que ele diz no verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, isto é, sem o véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então ele está dizendo, irmãos, que Moisés, para ter um vislumbre da glória de Deus, ele teve que subir ao monte. Ele diz, nós hoje, da presente dispensação, nós não precisamos mais subir ao monte, para encontrar com Deus. Eu tenho todo o respeito pelas pessoas que se juntam e dizem que vão orar no monte. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas o texto está dizendo que para você ter acesso à glória de Deus, você não precisa mais imitar Moisés subindo ao monte. Porque ele diz que você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai formando no seu rosto aquela mesma glória que o povo de Israel viu em Moisés. Então qual é o trabalho do Espírito Santo hoje? O Espírito Santo está fazendo aquilo para o que você foi predestinado. Lembra que a gente leu em Romanos 8:29, que você foi predestinado para ser conforme a imagem do seu Filho. E o Espírito Santo está realizando esse trabalho hoje. Então, à medida que você se submete a Deus, que você busca o Senhor, que você ora, que você serve a Deus, que você tem mente centrada nas coisas do alto, o texto sagrado diz, o Espírito Santo vai transformando o seu rosto de glória em glória, de beleza em beleza, e ele vai formando, esculpindo Cristo em você. Então Deus prometeu isso no passado, Deus está realizando isso no presente, mas nós temos a promessa futura. Vamos para 1 João capítulo 3, versículo 2. Você poderia dizer assim, certo, pastor, eu entendi o que o senhor está falando, mas o povo de Israel via o brilho em Moisés, não era assim? Significa então que ter a imagem de Cristo em mim, significa que as pessoas vão ver um brilho no meu rosto? As pessoas vão olhar na rua e ver, olha que brilho é esse, coloca um véu no rosto, a gente não aguenta olhar para você. É disso que ele está falando? Aí 1 João 3:2, vamos ler o 1 e o 2, você vai ver que ele explica o que ele quer dizer com esse assunto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então João está dizendo que quando Jesus Cristo veio a essa terra, as pessoas olharam para o corpo físico de Jesus. Olhando para o corpo físico, elas reconheceram Jesus, o Messias, o Salvador, Deus encarnado? Não. E ele diz, a mesma coisa acontece com a gente. O mundo não nos conhece. Então as pessoas quando olham para você, elas não vão ver Cristo em você, no formato do seu rosto, em um brilho que você tem na sua face, ou simplesmente porque você tem um tipo de roupa diferente. Eu não tenho nada contra você ter um tipo de roupa diferente, só estou dizendo que a roupa não é o que vai formar em você Cristo. As pessoas olham para a gente, nós somos pessoas normais, nós vivemos como todo mundo vive, nós trabalhamos, estudamos, cuidamos da nossa família, nós não, nesse sentido, nós não somos diferentes das pessoas, e nós não somos conhecidos como imagem de Cristo a partir disso. E aí no versículo 2, o apóstolo João nos diz, amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aqui vai ser muito bom esse dia. Então ele diz: no passado, Deus predestinou você para ser conforme a imagem do Filho. Romanos 8:29. No presente, o Espírito Santo de glória em glória está esculpindo Cristo em você. Mas essa obra de arte, ela só vai ficar completa quando o Senhor Jesus Cristo vier. Aí sim, você de fato será semelhante a Cristo em todos os seus detalhes, porque você então verá o Salvador e será igual a Ele, e vai ser naquele dia que as pessoas vão perceber que Cristo estava em você e elas nunca notaram. Então, irmãos, nós somos chamados a sermos semelhantes a Cristo. Nós somos chamados a isso. E eu quero, nos poucos minutos que tenho, mostrar para vocês algumas áreas da nossa vida que o Senhor requer que nós sejamos semelhantes a Ele. A primeira delas é o serviço. E eu quero olhar com vocês João capítulo 13. Vamos olhar a palavra do Senhor no Evangelho de João capítulo 13. E aqui eu quero mostrar para vocês que ser semelhante a Jesus é você ser igual a Ele na disposição em servir. João capítulo 13. O contexto da passagem aqui é aquele famoso lava-pés. João 13 diz assim, João 13, verso 13 ao 15. Então, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, verso 13, nos diz o seguinte: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, nós somos chamados a ser semelhantes a Cristo, e uma das áreas da nossa vida pelas quais nós expressamos a semelhança ao Senhor Jesus, é na disposição em servir. Jesus aqui está naquele evento interessante da cerimônia do lava-pés, em que ele tira a sua túnica de professor, de mestre, e ele fica só com aquela roupa de baixo que o escravo usava, e ele toma a água, ele lava os pés dos seus discípulos. Essa é uma das últimas mensagens que ele está dando para os seus seguidores, e ele termina essa mensagem dizendo isso: façam como eu fiz. Então, se você quer ser semelhante a Jesus, se você quer agir que nem Jesus, você precisa ser humilde. Você precisa descer do pedestal da arrogância. Você tem que parar de se sentir grande, de se sentir importante, de se sentir essencial. Para você ser semelhante a Jesus, você tem que descer da sua posição de Senhor e ter a disposição de fazer o trabalho de um servo, o trabalho de um escravo. É você fugir de estar na frente e ter um coração cheio de alegria em fazer aquele tipo de trabalho que ninguém nota, que ninguém te glorifica, mas que só o Senhor vê. Isso, irmãos, é ser semelhante a Cristo. É você ter simplicidade, é você não ter temor em ser humilhado, é você não ter temor em ficar em uma posição em que as pessoas podem olhar para você e chamar você de fracassado. Isso é ser semelhante a Jesus. E lembre que nós falamos no início da mensagem, Deus nos predestinou para sermos assim. O Espírito Santo está trabalhando em nosso coração hoje para que sejamos assim.
E no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo vier, essa imagem vai ser completa na gente. Nós vamos ter humildade plena. Nós vamos ter espíritos de servos plenos. Mas Deus quer que a gente seja assim. Você quer imitar Jesus? Você quer ser parecido com Jesus? Sirva. Sirva. Não seja orgulhoso. Procure fazer o bem. Procure fazer aquilo que as pessoas não querem fazer. Pare de querer ser o primeiro, de querer os primeiros locais, como Jesus fala, queira sentar nos últimos locais. Isso é ser grande, irmãos. Ser grande no reino de Deus significa ser pequeno nesse mundo. Isso é ser semelhante a Cristo. Tem mais uma área que eu quero mostrar para vocês, a qual nós demonstramos a nossa semelhança com Cristo. Efésios capítulo 5, vamos até lá. Efésios 5. Efésios 5, verso 2. Olha aqui a semelhança com Cristo, novamente. O ensino da palavra de Deus, verso 2 de Efésios 5, é este: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor. Lembra que essa expressão no Novo Testamento, andai, ela sugere justamente essa caminhada da vida, esse desenrolar da sua história. Enquanto você vai vivendo, enquanto você vai construindo a sua história, enquanto você anda pelas estradas da vida, Jesus nos diz: ande em amor, ande amando. Mas como é esse amor? Mas eu amo, pastor, eu amo todo mundo, eu sou uma pessoa cheia de amor no coração. Mas ele diz que esse amor é um amor em que a gente se entrega, é um amor como se nós fôssemos uma oferta e um sacrifício. É um amor sacrificial. É um amor em que você está sempre dedicado a buscar o bem dos outros. Não é aquele amor em que você diz assim, ó, faça-me feliz que eu faço você feliz. Não é aquele amor onde você diz, ó, do mesmo jeito que você me tratar, eu te trato. Se você me tratar bem, eu te trato bem. Agora, se você me tratar mal, segura. Ele está falando, ande em amor como Cristo nos amou. Como é que Cristo nos amou? A Bíblia diz que Cristo nos amou quando nós éramos inimigos dele. A Bíblia diz que Cristo nos amou quando nós estávamos com os nossos punhos virados para Ele, dizendo, eu não me prostro diante de Ti. Ele nos amou assim. Então, irmãos, o tipo de amor com o qual nós somos chamados a viver nesse mundo, o amor que nos faz de fato semelhantes a Cristo, é esse amor de entrega, é esse amor de sacrifício. Ele está usando aqui a referência ao Calvário, o mesmo amor que Cristo demonstrou lá no Calvário, sendo sacrificado, pregado numa cruz, gritando de dor, e Ele demonstrando seu amor, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor que Deus quer que você ame. As pessoas maltratando você, as pessoas inventando mentiras a seu respeito, as pessoas caluniando de forma intensa, mentirosa, maldosa, xingando você, as pessoas agredindo você com palavras, quem sabe até fisicamente, e você ama, você não desiste de amar. Esse, irmãos, é o amor que nos faz semelhantes a Cristo. Esse é o amor para ser vivido dentro do nosso casamento. Esse é o amor para ser vivido com os nossos filhos, especialmente quando os filhos se rebelam contra a gente. Esse é o amor com o qual nós amamos os nossos inimigos. Jesus falou isso. Jesus falou que se a gente
amar apenas quem nos ama, nós não somos diferentes dos pecadores e publicanos e não convertidos. Então eu volto ao ponto que eu comecei. Deus nos elegeu para sermos semelhantes a Cristo. O Espírito Santo de Deus está operando em nós para que sejamos semelhantes a Cristo hoje. E Cristo ama com amor sacrificial. E Ele quer que você utilize, que você tome posse de tal amor nas suas relações. Isso é ser semelhante a Cristo. Tem muita gente que quer ser semelhante a Cristo no poder de Cristo. Curas, expulsar demônios, falar às multidões se maravilharem. Mas nós só somos chamados a imitar Cristo nessas coisas. Na humildade, no perdão, no amor, na aceitação, na disposição de sofrer, na disposição de pagar o preço, em vez de exigir reparação. Vamos ver mais uma área, ainda dá tempo. 1 Pedro capítulo 2. Como ser semelhante a Cristo? Primeira Pedro capítulo 2. Vamos ler o verso 18. Primeira Pedro 2, verso 18. Só uma pequena explicação sobre essa primeira palavra do verso. Servos. Essa palavra, do jeito que foi traduzido para a nossa Bíblia na língua portuguesa, ela não traduz tão bem o que era essa classe de pessoas. Servo hoje a gente pensa em um funcionário, um serviçal. Servos aqui eram escravos. Escravos. Todos vocês sabem o que é um escravo. Nessa época aqui não existia escravo por raça, como existiu na história do Brasil. Era escravo de guerra. Você conquistava uma nação, o povo conquistado virava seu escravo. E esses escravos, alguns tinham o direito de produzir filhos, e os que nasciam filhos de escravos também eram escravos. E o que era um escravo? Um escravo era uma propriedade. Ele não era considerado um ser humano digno, que devia ser respeitado, que tinha direitos. Um escravo era um objeto que podia ser espancado. Uma mulher escrava, ela podia servir aos desejos imorais do seu senhor, quando ele bem quisesse. Eles não tinham direito a nenhum tipo de reconhecimento, de salário. Ele podia ser vendido, ele podia ser espancado e até morto, ao bel prazer do seu senhor. E muitos dos nossos irmãos da igreja primitiva estavam nessa condição. E Pedro escreveu essa palavra para eles. Veja só o que ele diz. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Vocês estão vendo aí? Então, é fácil isso aqui? É fácil para a gente? É simples, não é? Se você tem um patrão que você não gosta dele, você pode pedir demissão, quem sabe até colocar ele na justiça e até ganhar uma grana. Não tinha essa opção aqui. E Pedro olha para esses irmãos que eram escravos e diz: olha, sejam submissos em tudo. Mas não sejam submissos só ao patrão bonzinho, ao servo, ao senhor bonzinho, não. Se ele for daquele maldoso, aquele perverso, injusto, seja do mesmo jeito. Aí ele vai continuando, e eu quero agora chamar ao verso 21, vamos lá. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje.
quando maltratado, não fazia ameaças. Agora chama a sua atenção para essa frase: mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, imagina o leitor de Pedro lendo, um escravo lendo, na verdade eles nem sabiam ler, talvez uma pessoa da igreja lendo para eles isso aqui. Mas por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que ser cordato, bondoso, dedicado, se o meu Senhor me espanca, me dá murros, me explora? Por que eu tenho que ser assim? Então os escravos na época, eles faziam seus motins, né? Você que conhece um pouco de história sabe disso. Eles faziam seus motins, matavam, davam seu jeito. E por que o escravo cristão não podia fazer isso? Ele diz: porque Cristo morreu, Cristo viveu, Cristo foi injustiçado, Cristo foi tratado como a pior pessoa desse mundo, Cristo também levou murros, Cristo também sofreu ameaças. Como é que foi que ele reagiu? Aí ele diz, quando ele foi ultrajado, isso é, quando xingaram ele não revidou. Quando maltrataram ele não fez ameaça. O que ele fez em vez de reagir como todo mundo reage? Ele diz, ele entregou a Deus, a justiça de Deus. Então o que significa ser semelhante a Cristo? Ser semelhante a Cristo significa ser paciente. Significa que você não toma vingança para você. Significa que quando praticam todo tipo de injustiça e covardia, coisas que você não merecia, que as pessoas machucam, ferem você, tratam você como alguém sem dignidade, você entrega a Jesus, você entrega ao justo juiz. E por que você faz isso? Por que você não exige seus direitos? Por que você não revida? Por que você não se posiciona? Porque eu quero ser semelhante ao meu Salvador. Meu Salvador não agia assim, meu Salvador não revidava, meu Salvador não pagava na mesma moeda. Com o meu Salvador, as pessoas não tinham esse negócio, do mesmo jeito que você me tratar, eu te trato. Não era assim. Então, irmãos, nós somos chamados a ser semelhantes ao Senhor Jesus. E eis aqui uma área em que nós somos muito distantes do que o Senhor Jesus é. Como nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo de Deus para formar esse tipo de caráter na gente. Porque hoje nós vivemos numa época em que todo mundo chama você a lutar pelos seus direitos. Ninguém pode colocar você numa posição inferior. Você tem que se defender, dizer, eu tenho o meu direito, eu tenho a minha dignidade, eu tenho que ter a minha autoestima. E se você é uma pessoa de Deus, você vai clamar pelo Espírito Santo, para que em cada momento da sua vida, em que você sofrer injustiças, maldades, você reagir como Jesus reagiu. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Mas deixe-me terminar, é a última. João 17. Vamos ver mais uma área de semelhança com Cristo. João 17. Vamos ler o versículo 18. Aqui é a oração que Jesus está fazendo por seus discípulos, e essa oração inclui a todos nós. João 17, verso 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E no capítulo 20, a mesma ideia, pode andar um pouquinho aí. Capítulo 20, verso 21.
capítulo 20, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No que é que nós temos que ser semelhantes a Cristo? Nós temos que ser semelhantes a Cristo em sua missão. A missão de Cristo é a mesma missão que Ele entregou para a gente. Ele veio e entrou nesse mundo. Ele falou lá em João 17, a gente acabou de ler: Pai, do mesmo jeito que o Senhor me enviou para esse mundo, eu também envio aqueles que o Senhor me confiou a esse mundo. Cristo entrou nesse mundo. E nós somos chamados a entrar no mundo das pessoas. Nós somos chamados a entrar na existência das pessoas, na vida, nos processos, e apresentar o Evangelho. Lidar com as dúvidas, os temores, as perguntas, a solidão, a rebeldia das pessoas. Nós somos chamados a fazer isso. Se você quer ser semelhante a Jesus Cristo, pregue o Evangelho. Se você quer ser semelhante a Jesus Cristo, fale da graça dele para alguém. Lembre-se disso. Deus predestinou você antes da fundação do mundo para que você fizesse isso hoje. É nisso que você descobre a sua identidade. É nisso que você descobre o seu verdadeiro eu. É nisso que você encontra significado para a sua vida. Agindo que nem Jesus agiu. Jesus não perdia a oportunidade de fazer o Evangelho conhecido. Jesus Cristo não dispensava ocasiões em que Ele podia falar da salvação para as pessoas. Irmãos, nós precisamos ser semelhantes ao Senhor Jesus. Para a gente terminar, eu quero, em nossa conclusão, pensar a seguinte ideia: quais serão as consequências de você viver que nem Jesus viveu? De você ter essas feições de Jesus no seu rosto? Quais serão as consequências? A primeira delas: quem não é de Jesus jamais vai te compreender. Entende isso? Você jamais vai ser compreendido por esse mundo. Já falamos para vocês que as pessoas do mundo vão chamar você de tolo. Vão chamar você de ET. Vão dizer que, em vez de você exigir seus direitos, você sofreu dano. Em vez de você tratar como a pessoa te trata, você vai lá humildemente, com amor, tratando aquela pessoa. Que você vai deixar de buscar suas realizações, os seus planos, para viver o plano de Deus de salvar as pessoas. Isso não tem sentido. Não tem sentido. Mas eu creio, irmãos, que nós devemos ser as pessoas mais alegres do mundo quando as pessoas nos enxergarem assim. Quando alguém vê você assim, achar que você é um completo ET, que você não é desse mundo nas suas reações e nos seus valores, tenha certeza, você está sendo parecido com Jesus. A segunda consequência é que você vai aprender a lidar com o sofrimento da maneira correta. A gente sempre usa no vocabulário evangélico, Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então qualquer dificuldade da vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes a gente não entende direito o que isso significa, porque essa palavra bem, que está no versículo, todas as coisas cooperam para o bem. O que é esse bem? Tem muita gente que pensa que o bem é a sua vitória lá no futuro. Então é tipo assim, você está passando por uma provação muito grande hoje, mas todas as coisas cooperam para o bem. Isso significa, você vai ter uma vitória, você vai ser vencedor, e você vai terminar triunfante. Você está sofrendo agora que nem um atleta, você está passando por todas as privações agora, mas no fim lá você vai receber sua medalha, e todos vão reconhecer que valeu a pena você ser fiel. Isso não é o ensino bíblico. Todas as coisas cooperam para o bem. O que é o bem? O maior bem é você ter a imagem de Cristo formada no seu rosto. Esse é o bem. Inclusive está lá em Romanos 8, 29 que a gente leu. Então, a pergunta que você deve responder para si mesmo é:
Por que eu estou enfrentando o que eu estou enfrentando hoje? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Por que eu estou enfrentando desemprego? Por que eu estou me sentindo tão sozinho? Por que eu tenho passado momentos de tentações tão profundas que parece que vão destruir a minha vida? Por que eu estou vivendo em trevas espirituais, como se Deus tivesse me abandonado? Por que eu estou experimentando doença? Por que eu fui traído pela pessoa que eu amo? Por que eu fui abandonado? A resposta é: porque de alguma maneira esses eventos contribuem para que o Senhor forme Cristo na sua face. É aqui, irmãos, que nós começamos a entender a maneira pela qual Deus está trabalhando na gente. Nós lemos em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo falando isso, o Espírito Santo trabalhando na gente, para de glória em glória formar Cristo em nós. E é por isso que você está passando o que você está passando. Se você é de Deus, não é porque Deus está castigando você. Ele pode estar até te disciplinando, mas o castigo que você merecia já foi lançado sobre Jesus. Castigo só existe para quem é incrédulo, para quem não é convertido. Então, quando a gente entende a razão pela qual nós estamos nesse mundo, que é sermos imagem de Cristo, a gente vai reagir melhor às provações. É de Deus, vem de Deus. O que aconteceu na minha vida? Vem de Deus. Vocês lembram de José? Depois que ele encontra com seus irmãos, e os seus irmãos lá todo tenso, ele diz: olha, foi Deus que me mandou aqui, foi Deus que operou toda essa história, foi Deus que estava por trás de tudo, Deus estava por trás até da maldade que vocês me fizeram, foi Deus. Então, quando a gente compreende, a gente recebe tudo como vindo do Senhor, e a gente recebe sem blasfemar, a gente recebe de coração aberto, entendendo que Deus está formando Cristo em nosso rosto, e essa é a melhor coisa que pode acontecer à nossa vida e nossa existência. Uma outra perspectiva, uma outra consequência, é que vai mudar a nossa visão de evangelização. Porque, irmãos, nós somos tão fracos em evangelizar? Porque nós somos tão relutantes em falar de Jesus para as pessoas? Porque nós não entendemos ainda o que é a beleza da glória de Cristo espalhada para esse mundo. Irmãos, Deus Pai, Ele ama tanto seu Filho, Ele ama tanto Jesus, que Ele quis formar um povo com a face de Jesus, para que Ele glorificasse o Filho, demonstrasse o seu amor pelo Filho. Eu li duas frases nesses dias que me deixaram muito pensantes nessa questão da evangelização. Um professor hindu, ele disse o seguinte: se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, a Índia estaria aos seus pés amanhã. Um muçulmano: se todos os cristãos fossem cristãos, hoje não haveria mais islamismo. E eu creio, irmãos, que muito dos males, dos pecados, pensando especialmente no nosso Brasil, a gente vem atravessando um momento tão terrível, não só político, mas um momento de que os valores de família, de verdade, de bondade, tudo lançado no lixo, a família sendo zombada. Por que isso está acontecendo, irmãos? Eu creio que uma parte da explicação é que nós não estamos sendo luz do mundo e sal da terra como nós deveríamos ser. As coisas seriam diferentes se nós vivêssemos mais o Evangelho. As coisas seriam mais diferentes se nós fôssemos semelhantes a Cristo. As coisas seriam mais diferentes se nós evangelizássemos mais, se nós falássemos de Jesus mais.
Então, se você entendeu tudo o que foi dito aqui essa manhã, você vai sair de hoje desta igreja clamando pela plenitude do Espírito Santo, clamando para que o Espírito de Deus imediatamente opere no seu coração e encha seu coração de Cristo. Irmãos, Deus aqui está nos ensinando o que é uma boa vida, o que é uma vida que vale a pena ser vivida. É essa vida em que você pensa, reage e fala e planeja como Cristo viveu, pensou, reagiu e planejou. Então que Deus faça de todos nós a imagem do seu Filho. Amém. Vamos orar.